Vamos lá, ó. Basicamente, o que diz aí essa questão, né? Ele tem aí 5 estudantes de psicologia, né, experimental, tá? Estão analisando aí um modelo matemático, esse modelo que aparece aqui, tá? Que relaciona os valores reforçadores que ele chamou aí de V1 e V2, tá? Tem aí as respectivas aí, quantidades aí Q1 e Q2, tá? E os tempos de atraso T1 e T2, tá? Esse é o modelo matemático, tá? E aí, o problema diz o seguinte, tá? Que analisando o caso em que a quantidade Q1 é o dobro da quantidade Q2, eles fazem aí as seguintes afirmações, né? Cada um dos estudantes faz uma seguinte afirmação sobre a condição do valor V1 ser maior que o valor V2. Então, cada um deu a sua consideração. E ele pergunta qual que fez a afirmação certa, tá? Então, nota que quando eu tenho o Q1, o dobro de Q2, eu tenho isso aqui, ó. Q1 é igual ao dobro de Q2, certo? Então, quando eu vier para esse modelo aqui, ó, V1 sobre V2 igual, no lugar do Q1, eu vou botar 2 vezes Q2, né? Troquei o Q1 pelo dobro de Q2. E o Q2 continua sendo Q2, T2 é o T2, T1 é o T1. Então, nota que nessa configuração, o que eu posso fazer com o Q2? Cancelar, tá? E aí, quem que sobrou? V1 sobre V2 igual a 2 vezes T2 sobre T1. Posso multiplicar cruzado aqui. Para facilitar a minha visualização, eu vou ter que V1 é igual a 2 vezes T2 sobre T1 vezes V2. Por que eu escrevi separado, né? Porque o seguinte, galera, ó. Essa parte aqui é o que vai ser importante para a nossa resposta, tá? Por quê? Porque ó, ele quer saber qual é a condição do valor V1 será maior do que o V2, tá? O V1 ele vai ser maior do que o V2 quando esse pedaço aí que está em verde for o quê? Maior do que 1. E por que maior do que 1, né? Se eu pego um número, multiplico por 1, ele fica igual. Se eu pego um número e multiplico por um valor maior do que 1, ele aumenta. Se eu tenho um número e multiplico por um valor menor do que 1, ele diminui. Então, esse valor aí em verde é o que vai me dizer se o V1 é maior do que o V2 ou não. E ele vai ser maior somente se esse 2 vezes T2 sobre T1 for maior do que 1. Então, é isso que eu vou escrever, ó. 2, para ser, né, o V1 ser maior do que o V2, o 2T2 sobre T1 tem que ser maior do que 1. Em outras palavras, eu posso pegar esse 2 e vir dividindo, sem o menor problema, né? Como se eu estivesse multiplicando cruzado. O T2 sobre T1 tem que ser maior do que 1 meio. Tá? E essa ideia é justamente o que o estudante 2 fala. Ó. Estudante 2. Apenas quando a razão entre T2 e T1, que é o que a gente tem aqui, ó, a razão entre T2 e T1, for maior do que meio. For maior do que meio. Exatamente aí. Estudante 2, letra B, de Bhaskara.